Bem, pessoal, professor Herbert Aquino, estamos aqui para comentar mais uma questão de física mecânica, questão número 134, em que diz aqui o seguinte: um aventureiro passa de um rochedo para outro, deslocando-se lentamente com as mãos por uma corda, tá? Esticada entre os rochedos. Ele para e fica em repouso no meio da corda, de forma que, nesse caso, a corda teria um ângulo aí de 30 graus em relação à horizontal, em um local em que a gravidade valeria 10 metros por segundo ao quadrado. A ideia é, se a massa do aventureiro for de 80 kg, né, o 100 de 30 graus sendo fornecido igual a 0,5, né, qual o valor da tração no fio neste momento, sabendo que ele permanece em equilíbrio. Então, aqui nós vamos ter o seguinte: forças que atuam nesse cidadãozinho. Eu tenho o peso dele, vamos pensar assim, eu tenho aqui uma força correspondente que seria o peso desse cara, tá? Você tem um peso. Este peso vale, na verdade, 800 newtons, né? Então, fazer assim, 800 newtons. E, além disso, você vai ter aqui as forças de tração. Então, vamos pegar aqui esta força, a força de tração neste fio. Nós vamos ter aqui uma outra força, que também será uma tração neste fio, resultando, basicamente, na seguinte situação. Vamos imaginar que você tivesse isto, ó. Então, nós vamos poder dizer que quando você pega esta tração e esta tração, nós vamos poder afirmar a seguinte estratégia. Decompondo a tração na direção vertical, você vai ter aqui uma componente, que seria, na verdade, este ângulo vai ser um ângulo θ. Então, você pode dizer que nós temos duas componentes verticais dessa tração. Via de regra, pessoal, quando nós temos que este ângulo, né, um ângulo aí, θ em relação à horizontal, poderia imaginar assim, para simplificar um pouco aí nossa situação. Eu tenho aqui uma força de tração, tá? Aí nós temos um ângulo em relação à direção horizontal, vamos pensar assim. Eu tenho aqui um ângulo em relação à direção horizontal, que será um ângulo θ, posso pensar assim também. Então, aqui nós temos tração. A pergunta é, qual seria a componente vertical desta tração? Então, eu vou ter aqui uma componente vertical desta tração, que nesse caso eu posso chamar de TY. Quando você faz desenho, você vê claramente que o seno de θ, no caso 30 graus, vai ser igual a TY dividido por quem? Por T. Logo, este TY vai ser igual a quem? T vezes o seno de 30 graus. Então, quantas vezes essa componente nós vamos ter na vertical? Eu vou ter duas vezes TY para cima, tá? Equilibrando a força-peso que estaria para baixo, que seria de 800 newtons. Ora, mas isso aqui é duas vezes T vezes o 100 de 30. 100 de 30 é 0,5. Correspondentemente, para poder equilibrar, posso dizer que esta tração vai ser igual a quanto? Diretamente, 800 newtons. Então, a tração em cada cabo, para a situação proposta, seria de 800 newtons, para garantir que este montanhista, esse aventureiro, fique em equilíbrio nesta corda. Em outras palavras, este é um exercício que trata sobre decomposição de forças, noção de equilíbrio do ponto material, ou seja, condição para ajustar que esse cidadão fique em equilíbrio sobre esta cordinha, né? Então, a força que está para baixo, que seria o peso dele, 800 newtons, peso, lembrando, massa vezes a aceleração da gravidade aqui, né? E aí, logicamente, decompomos a tração na direção vertical, já que suas componentes horizontais também estariam sendo equilibradas. Portanto, duas vezes o TY igual a 800, resolve, você encontra aí garapa a garapa, 800 newtons como resposta. Então, um abraço e até nossas próximas questões. Valeu!